Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Almoçando com a Nutri. Hoje com um tema polêmico, onde eu vou falar como você vai desinchar a barriga com apenas 3 dicas rápidas, super simples e que talvez você ainda não tenha parado para pensar que essa sim é a solução do seu problema. Meu nome é Camila Nunes, eu sou nutricionista há 8 anos e aqui eu ajudo mulheres que não conseguem a emagrecer até 15 quilos em apenas 30 dias. E hoje eu vou ensinar vocês 3 dicas rápidas, práticas, para você desinchar a barriga. Eita, meu Deus do céu, até travei. Mas vocês já se depararam com a seguinte situação? Ó, veja bem. Vocês acordam com a barriga assim, ó, sequinha, maravilhosa, toda linda. Falam, ai, hoje é meu dia, que eu vou colocar aquela roupinha mais apertada, não é assim? Aí, você toma o seu café da manhã e, de repente, já fica estufada, já se sente estufada, já fica com o abdômen distendido, mais maior, digamos assim. E aí, nesse momento, se você tá com uma calça ou uma saia, enfim, uma roupa um pouco mais apertada nessa região do abdômen, nossa, isso te causa um desconforto horrível, que até para levantar da cadeira fica estranho. E se você não tá em casa, piorou toda a situação. Alguém aqui já passou por isso? Me conta aqui nos comentários. O que acontece muitas das vezes é que ao longo do dia isso começa com o café da manhã, mas ao longo do dia a situação vai piorando. E aí à noite, quando chega o período da noite, gente do céu, a gente já tá com aquela barriga que parece grávida de 9 meses. Não é assim? Ou acontece só comigo e com os meus pacientes lá no consultório. E aí, aquela calça que você tá usando fica apertada, já causa um incômodo. Se tá de cinta, então, meu Deus do céu, tem que correr para tirar a cinta, porque você não aguenta ficar com a cinta de tanta inchaço, né, nessa região do abdômen que a gente tem. Mas calma, fica tranquila, porque aqui eu vou te ensinar a desinchar essa barriga de forma rápida, com apenas 3 dicas, mas 3 dicas poderosas, tá certo? Bom, eu preciso dizer para vocês que o que eu vou falar vai ajudar vocês a resolver, a solucionar esse problema. E também preciso dizer que não vai ser fácil. Então, Nutri aqui sem mimimi, né? Quem me conhece sabe muito bem que eu falo mesmo, falo o que tem que falar mesmo. Então, vocês vão perceber que a gente vai precisar de persistência, constância nessas 3 dicas infalíveis para você secar a sua barriga. E assim, viver um dia completo sem inchaço. Vai ser maravilhoso. Mas eu preciso te alertar de uma coisa. Na internet tem muitas, mas muitas fórmulas milagrosas. E isso aqui não. Sabe por quê? Porque não funciona. Chás que prometem, meu Deus, a cura, né? A cura de uma barriga sequinha. Não, isso não é verdade. Shots, eu já vi muito pessoal falando de shot na internet. E esses shots, sinceramente, na composição desse shot, com certeza tem alimentos que vão deixar a sua barriga mais estufada do que ela já está. Então, eu preciso te alertar que aqui eu vou te falar abertamente o que vai funcionar, o que realmente vai funcionar para você, certo? Sabe que muitas vezes as pessoas chegam no consultório me falando assim, Camila, eu acho que eu tenho intolerância, ou eu tenho, sei lá, alguma alergia a algum alimento, porque comer eu já fico com essa extensão, com essa barriga inchada, com esse inchaço no abdômen. E aí eu preciso dizer que talvez
Na maioria das vezes é isso que acontece, tá? Não é uma questão de doença, de saúde, não é algo que te faça mal. Na maioria das vezes é mais simples do que você imagina. Porque existe uma lista gigantesca de alimentos que são altamente fermentativos. São chamados food maps. Não sei se você já ouviu falar. Quem já foi minha paciente, com certeza, em algum momento no acompanhamento nutricional, nós abordamos sobre isso. E aí, esses alimentos, eles são fermentativos no nosso intestino. Se eles são fermentativos no intestino, o que vai acontecer? Esse inchaço, esse incômodo, esse estufamento, certo? E aí, é simples da gente resolver isso. Antes de descobrir se realmente é algo relacionado à sua saúde. Então, essas 3 dicas poderosas que eu tenho aqui para te dar hoje vai te ajudar a identificar se realmente você tem ou não um problema de saúde, tá? Todavia, você vai precisar procurar um nutricionista, uma nutricionista da sua confiança para te guiar nesse acompanhamento se realmente for algo voltado à saúde, tá? Mas vamos seguir aqui, porque vocês sabem, eu tô com um roteiro aqui para me guiar. E vocês sabem que nós, mulheres principalmente, temos uma vida super corrida. E nessa correria do dia a dia, o que acontece é que a gente acaba não prestando atenção na nossa digestão. E a digestão, ela é primordial, porque ela acontece em várias fases no nosso organismo, né? A partir do momento que a gente leva um alimento à boca, ali se inicia o processo de digestão. Mas talvez, e assim, é o que mais acontece lá no consultório, em 8 anos que eu tenho de prática, né, de clínica, é o que mais acontece. Com a nossa correria, a gente não presta atenção na nossa digestão. E aí tem alimentos que a gente até digere, tem outros alimentos que a gente não consegue digerir de jeito nenhum, e tem uns que assim, mais ou menos, né? Mas eu preciso te dizer que se você, quando acorda, tem aquela barriga sequinha e ao longo do dia tem esse inchaço, esse estufamento abdominal, isso com certeza significa que algum dos processos, das fases de digestão, você não está fazendo de forma correta. Mas eu vou te lembrar mais uma vez que não é com shot, não é com chá milagroso, não é com encapsulados que você vai ter a cura, tá? É mais simples. Você não precisa gastar dinheiro. E aqui eu não vou te ensinar e não vou te vender nada. Não vou te ensinar fórmulas milagrosas e também não vou te vender, certo? Fica comigo até o final, porque as dicas que eu tenho são poderosas para você manter o seu abdômen, sequinho o dia inteiro, tá bom? Vocês já ouviram dizer que suco detox ajuda? Que shot ajuda a desinchar a barriga? Na verdade, eles não ajudam. Eles podem atrapalhar, tá? Então, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Você vai ter a melhora ao longo prazo. Se você seguir essas 3 dicas que eu tenho para você. Assim, persistentemente. Certo? Combinado? Conta para mim uma coisa. Você já passou por esse momento de acordar com aquele abdômen maravilhoso, aquela barriga maravilhosa, e falar assim, hoje até vou vestir um vestido tubinho aqui, porque vou ficar bem. Aí você toma seu café da manhã e de repente, bum, tá grávida, assim, de uma hora para outra, né? Aquela barriga grande, estufada. Já aconteceu isso com vocês, meninas? Contem aqui para mim. Isso é tão comum, né, na vida das mulheres em si, por conta de muitas tarefas, muitos compromissos, né? E essa questão da digestão, ela quem vai, na maioria das vezes, causar esse tipo de estufamento. E aí, eu gosto muito de dizer assim, quando minha paciente vem com esse relato, né, de barriga estufada,
inchada, eu sempre pergunto, peraí, vamos perceber uma coisa. Tem algumas ferramentas que eu uso também no atendimento nutricional que eu gosto muito. Mulher é um potinho de surpresas, né? Tudo acontece e acontece muitas vezes em conjunto, né? E existe uma forma da gente trabalhar isso, mas não é algo que vai te ajudar do dia para a noite, tá? Então a gente vai precisar de persistência. Eu vou precisar que vocês tenham persistência, que vocês persistam para ter melhorias nesses sintomas. Combinado? Com essas dicas que eu vou dar aqui, você vai ver que vai ficar fácil, prático, rápido. E aí, com 3 dias, vocês já têm essa melhora. Com 3 dias, você já vê diferença com essas dicas, aplicando as dicas que eu vou dar. 3 dias, vocês vão ficar, ó, tranquila, lindas, belas e reluzentes. Certo? Então, vamos lá, ó, a Vera, a Luana, a Thalita, tudo aqui, meu Deus do céu. Eu lembro da Thalita, faz 1 ano mais ou menos, né? A gente estava em acompanhamento nutricional e eu lembro da Thalita, assim, chegar em um nível de estresse por conta desse estufamento abdominal. E aí eu falei, calma que a gente vai solucionar isso. Eu lembro como se fosse ontem. Não só ela, mas essas dicas que eu vou dar aqui para vocês já ajudaram muitas mulheres no consultório. E também nos grupos que eu promovi há muito tempo, né? Orientações em grupos, com faixas etárias específicas. E realmente faz muito sentido. Vocês vão ver, acompanha o meu raciocínio aqui até o final, que você vai ver que faz muito sentido o que eu vou dizer aqui. Por isso que eu sempre alerto sobre essas questões milagrosas que tem aí na internet de pessoas que nem profissionais da área da saúde são, o que é um perigo, tá? Porque tem coisas na nossa saúde que vão se manifestar com um sinal e um sintoma, mas dependendo da conduta, de como que você vai resolver isso, pode te levar a uma questão de saúde, tá? Então, gente, fica um alerta aqui para vocês que consomem conteúdos da internet. Fica um alerta para vocês tomarem mais cuidado com isso. A nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem. E não vale a pena dar a nossa saúde para qualquer pessoa cuidar. Presta atenção nisso, tá certo? Combinado? Bora seguir. Você não vai conseguir resolver esse estufamento, esse inchaço no seu abdômen se você continuar comendo as mesmas coisas. É profundo, viu? Eu sou assim, tipo, na consulta mesmo. Eu falo para você a verdade, porque não adianta te enganar. Não adianta. Já tem muita gente fazendo isso na internet. Então, eu falo a verdade. Certo? As meninas aqui já estão acostumadas, né? Com a Nutri. Porque eu tenho que ser o mais íntegra possível. Porque eu cuido da saúde de muitas pessoas. São mais de 4.000 atendimentos até 2 meses atrás. Que já aumentou um pouquinho isso aí. Bom, a gente já sabe já que shot, encapsulados, chás, suco detox e tudo mais, não vai adiantar. Não vai solucionar o seu problema. Essa questão, para resolver isso, é mais simples do que o que a gente imagina, tá? É mais específico, mas é simples. É muito simples resolver isso, certo? E o que a gente precisa? A gente precisa, então, prestar atenção na nossa mastigação. Acompanhe comigo esse raciocínio e eu quero aqui o relato de vocês. Geralmente, quando a gente vai comer, o que a gente faz? Coloquei a colherada na boca, nem mastigo direito e já engulo. Isso faz com que eu leve para o meu estômago grandes partículas de alimentos. E aí, se eu levar grandes partículas, pedaços de alimento para o meu estômago vai ter que liberar uma maior quantidade de ácido. E esse alimento que está em grandes partículas, ele vai permanecer no meu estômago por mais tempo. Só o fato dele ter que liberar mais ácido gástrico já dá esse estufamento.
E aí, esse alimento que às vezes a gente não digeriu muito bem, ali na boca, né? Começa o processo de digestão, a gente mastigou ali de qualquer jeito. Por quê? Tem que comer e dar comida para a criança, porque tem que comer e assinar relatório, porque tem que comer e estudar ao mesmo tempo, porque por N's porquês, né? Porque a nossa vida é corrida, porque a gente tem multitarefas, a gente tem dupla jornada muitas vezes, e aí a última coisa que vai passar pela nossa mente é prestar atenção na nossa mastigação. Só que sabe o que a gente esquece? A gente esquece que é na boca que a gente tem dente para triturar os alimentos. Não é no estômago. Nosso estômago não tem dente. Faz sentido? Isso aqui que eu tô dizendo para vocês? E aí o que acontece? Libera mais ácido gástrico para tentar quebrar essas partículas. Mas espera aí, poxa, o processo de digestão que acontece ali no estômago não é com o objetivo de quebrar partículas de alimento. Não, é para conseguir absorver o máximo possível de algumas vitaminas. Meia hora depois do almoço, já sofro com dor no estômago. Exatamente. Lúcia Rodrigues. É exatamente isso. Olha o que a Lúcia disse aqui. Por isso que meia hora depois do almoço, já sofro com dor no estômago. Come rápido demais. Só que calma, que eu vou te ensinar como que você tem que fazer isso. Eu vou te ensinar passo a passo. Então aguenta aí que você vai saber exatamente o que fazer na sua próxima refeição. E aí, a gente esquece disso, esquece que é na boca que a gente tem os dentes, que no nosso estômago não tem dente, certo? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma técnica de Mindful Eat. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas dentro dessa técnica existe o comer consciente, tá? Prestar atenção no momento que você está fazendo a sua refeição. E assim, eu tenho facilidades, porque eu lido todos os dias no consultório com mulheres que têm dupla jornada, que não têm tempo para se alimentar. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você tiver persistência, olha o que eu falei lá no início. Se você tiver persistência, você vai começar a fazer isso sem pensar. Vai ser automático, tá? Presta atenção. Como que a gente vai resolver isso? Tem dois caminhos a ser seguidos. Ao longo de um dia, na sua alimentação, você pode perceber. Às vezes, você está consumindo alimentos mais pastosos, mais líquidos, que não exige que você comece a triturar eles ali na boca, certo? Já tem outros momentos, outras refeições durante o nosso dia que a gente vai precisar mastigar mais, certo? Por quê? Porque são alimentos mais densos, mais crocantes, certo? Então, primeiro ponto, pega aí papel e caneta. Primeiro ponto é você ter essa percepção. A sua alimentação, ela está sendo mais líquida, mais pastosa, ou você está consumindo naquele exato momento alimentos que precisam ser triturados em maiores partículas? Você vai precisar mastigar mais nessa refeição que você está fazendo agora, no seu almoço? Primeiro ponto é você fazer essa pergunta. E aí, se a resposta for sim, se te demandar uma maior mastigação, um maior esforço na mastigação, aí você vai aplicar essa técnica de comer consciente, atenção plena ao comer. O que é isso? É naquele momento, naqueles minutinhos, às vezes 10 minutos ou menos, você consegue terminar de comer se você comer com atenção plena. E você vai ter que fazer uma outra pergunta. Bom, vamos voltar aqui ao raciocínio. Você identificou que essa refeição que você vai fazer tem alimentos mais crocantes, mais duros, que exigem mais da sua mastigação. Ok, esse é o primeiro ponto. Ok, identifiquei isso. Depois, você começa a prestar mais atenção no que você está comendo e na sua mastigação. Agora, um terceiro ponto é você se perguntar, poxa, quantas vezes eu mastigo? A gente não sabe, porque a gente não presta atenção nisso, certo? E aí você vai se perguntar, quantas
quantas vezes eu tô mastigando a minha comida? Anota. Olha lá, nunca prestei atenção nisso. Anota, faz um bloco de notas, faz um grupo no WhatsApp com você mesmo. E anota. Eu falei que é simples. E a maioria das pessoas não presta atenção nisso. Só que aí, vai lá no Google, pesquisa no Google, e o Google já fala assim, pronto, você tá com câncer. É assim. A resposta do Google é essa. Você tá com câncer. Aí pronto. Ai, meu Deus, eu estou intolerante, eu tenho alergia, eu tenho intolerância a algum alimento, mas não é por aí. É simples, porém específico. Certo? Então, beleza. Chegamos no terceiro ponto. O terceiro ponto, você vai anotar quantas vezes você está mastigando. Poxa, Camila, mas espera aí. Como assim? Faz o teste. Pega uma barrinha de cereal. É aquelas densas mesmo, bem crocantezinha, assim, bem maçuda. Você vai morder e vai contar quantas vezes você mastiga antes de engolir. Conta, assim, vai mastigando 1, 2, 3. A maioria das pessoas engole na terceira mastigada. Na terceira, a maioria das pessoas, certo? Ao longo dessa semana, ou hoje mesmo, eu vou abrir uma caixinha nos meus stories e eu quero que você responda quantas vezes você está mastigando. Tá bom? Beleza? Combinado? Esse é o terceiro ponto. Aí, como que você vai fazer? Você identificou, vamos supor, que você identificou que mastiga 5 vezes. Poxa, é pouco. É pouquíssimo mastigar 5 vezes. O que você vai fazer? Presta atenção aqui. Tá bom, identifiquei que eu mastigo pouco, Camila, e agora? Eu mastigo 5 vezes. Aí, na próxima garfada ou na próxima refeição, você vai passar a mastigar 8 vezes. Se possível, 10 vezes. E a cada refeição que tiver um alimento denso, crocante, você vai tentar mastigar uma quantidade maior, certo? Não é você pegar já... Identifiquei, Camila, que eu mastigo 5 vezes. E aí, então, na próxima garfada, eu já vou mastigar 30 vezes. Não, porque esse alimento não vai descer, não vai passar. Porque você vai ficar ali, ó, mastigando 30 vezes, contando, pensando. Na hora de engolir, não vai dar certo. Certo? Combinado? Faz sentido o que eu tô dizendo aqui para vocês? Então, você vai aumentar a sua mastigação de forma gradativa, é aos poucos. Se você conseguir a cada garfada, ok. Mas tá tudo bem se você conseguir a cada refeição ou a cada dia. Faz o teste com a barrinha de cereal. Vocês têm noção que essa dica, vocês colocando todos os dias em prática, vocês nunca mais vão sentir essa barriga estufada, inchada? Vocês têm noção? Vocês não sabem como é bom acordar com a barriga sequinha e finalizar o dia do mesmo jeito. Gente, é uma sensação tão boa, tão gratificante, que eu quero todo mundo que tá aqui nessa live com essa sensação ao final do dia. Chega de ter aquela sensação de estar grávida, sabe? Assim, no final do dia. Ai, amanheci o dia com a barriguinha chapada. E aí, no final do dia, nossa, tô com 9 meses, tô de 9 meses de gestação. Chega disso. Pra que isso? Certo? Então, tem essas fases, você vai conseguir aos poucos. Outra questão, né? A segunda e a terceira dica, elas estão interligadas. É sim uma questão que eu venho percebendo com uma maior frequência no consultório, né? Atendendo mulheres, principalmente. Que é a questão do glúten e da lactose. Sim. Por quê? Não porque você tem uma intolerância. Não, às vezes nem é isso, tá? Tira isso da sua cabeça. Tira isso, esquece. Não é que é uma intolerância. Às vezes é que você está fermentando muito o glúten e a lactose lá no seu intestino. Se você já não tem uma saúde intestinal bacana, piorou a situação. Então, você vai identificar e vai fazer durante uma semana a exclusão do glúten e da lactose. Ai, Camila, mas como que eu faço isso? Meu Deus do céu, ai, não sei como que eu vou tomar o meu leite sem lactose, deve ser ruim. Não, gente, não é ruim. Não é um bicho de 7 cabeças.
ficar uma semana sem consumir glúten, sem consumir lactose. É muito simples, é mais simples do que vocês imaginam. Por quê? Hoje em dia, as indústrias avançaram numa velocidade assim, incrível, que você vai ao supermercado ou casa de produtos naturais e você já consegue acesso até a sorvete sem lactose. Olha isso, creme de leite sem lactose. Tem muitas coisas, muitos produtos hoje em dia sem lactose e também sem glúten, glúten free, né? Existe até uma feira de zero glúten, né? Bem legal, uma feira bem bacana que acontece em São Paulo, todos os anos. Então fica fácil colocar em prática essas dicas que eu dei aqui para vocês. Até porque, né, essa exclusão do glúten e da lactose é para você realmente dar um prazo para o seu intestino se recompor, né? Imagina onde está localizado o nosso intestino. É mais na pochete, não é? É mais acentuado naquela pochetezinha, na nossa região da barriga, certo? E se ele tem alguma coisa, alguma substância ali que está fermentando muito no intestino, o que acontece? O inchaço que a gente sente. O desconforto, o estufamento, gases, enfim, muitas coisas acontecem. E é aquela sensação assim que parece que a barriga quer conversar com você. Então, dá um espaço de pelo menos uma semana para o seu intestino, tá? Se abstém do que tem glúten, se abstém do que tem lactose, dos alimentos que tem glúten e tem lactose. E você vai conseguir facilmente fazer as substituições, né? Para conseguir colocar em prática essa dica de exclusão do glúten e da lactose por uma semana. Você vai conseguir isso fazendo as substituições dos alimentos, certo? E aí você, é igual a Luciana falou, nossa, é por isso que eu sinto dores depois que eu como, porque eu como rápido, eu mastigo rápido. E aí você nunca mais vai sentir isso. Nunca mais. E vai conseguir acordar e dormir com a mesma barriguinha, assim, ó, sequinha, retinha, sem estufamento, sem inchaço. Tá certo? É isso. Prestar atenção na mastigação. Olha isso, ó. Prestar atenção na mastigação, certo? Aumentar as quantidades, né, as vezes que você mastiga de forma gradual, aos poucos. Fazer a exclusão por uma semana, só para a gente dar descanso para o seu intestino, porque o glúten e a lactose são altos em FODMAPs, por isso são fermentados diretamente no nosso intestino, tá? Então, por uma semana, fazer essa pausa de glúten e de lactose e mastigar com atenção. Você vai criar esse hábito, tá? Você vai fazendo isso refeição após refeição. Você vai perceber que você vai tendo melhora dia após dia, certo? E eu recomendo que você use até uma calça, uma roupa estratégica que fique um pouco mais justa, que você usa ela durante o dia inteiro e vai vendo como que é o primeiro dia, como é o segundo dia, o terceiro dia, depois de 3 dias, tá? Vai observando como vai ficar a sua região abdominal, sua barriga, nessa roupa mais justa, uma leg, uma saia mais justa, tá bom? Vai te ajudar a medir essa evolução, certo? Faz sentido, né? É tão simples, gente. É tão simples. E aí eu quero que vocês coloquem em prática e depois volta aqui no meu perfil para me contar, ou nos stories, ou no direct, ou nos comentários, tá? E eu quero que vocês voltem aqui para compartilhar a experiência de vocês, porque eu tenho certeza que essas 3 dicas vão mudar o dia a dia de vocês. A partir de hoje, começa com certeza uma jornada em que você, a partir de hoje, vai começar a acordar com a barriga sequinha, desinchada e vai dormir com a mesma sensação, sem aquela sensação de estufamento, de desconforto, que estando em casa ou não, gente, é horrível. É uma sensação que eu já senti e acaba com o nosso dia, acaba com a nossa autoestima, né? Então vocês viram que é simples.
É simples resolver esse problema, certo? Então agora eu vou abrir para dúvidas, para tirar dúvida de vocês sobre essa barriga inchada. E o meu maior objetivo aqui é que você consiga eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias. Porque isso é possível. É possível e não é um bicho de sete cabeças, tá? Combinado? A Lu tá perguntando aqui. Além de comer rápido, às vezes tomo água junto. Isso também atrapalha? Sim, Lu. Presta atenção. Vou dar uma situação aqui para contextualizar o que você está falando e explicar o porquê que isso acontece, tá? Imagina assim, o que você tem numa marmita ou no seu prato do almoço, tudo aquilo que você tem, coloca dentro de uma bacia. É uma bacia mesmo, coloca dentro de uma bacia. Coloca aquilo. Aí você vai adicionando água. O que vai acontecer? Você vai adicionando água, vai esperar uns 5 minutos, a comida vai inchar. É igual o poder do arroz, né? Quando a gente cozinha o arroz, ele não dobra de tamanho? Então, a mesma coisa acontece no nosso estômago. E aí, o nosso estômago é assim, porém, você colocou uma determinada quantidade de comida ali, ele teve que aumentar o tamanho, e aí você colocou mais água. Então, ele teve que dobrar o tamanho dele, né? Porque as paredes do nosso estômago têm essa propriedade elástica. Então, isso atrapalha também, tá? O recomendado, Lu, é que você consuma líquidos, dependendo da quantidade, 30 minutos a 1 hora de distância, ou antes ou depois das suas refeições, certo? Procura prestar atenção na sua mastigação, saber o quanto você está mastigando e aumentar de forma gradativa, tá? E fazer durante 1 semana a exclusão do glúten e da lactose, que você já vai ver melhoras. Para diminuir o inchaço, vai repetindo, tá bom? Que você vai ver essa melhora, essa diminuição. Porque muitas vezes, o que acontece, gente? Não é que a gente está acima do peso, não é porque nós estamos acima do peso que a barriga vai, como que fala? Ficar inchada. Não é isso. Está muito mais voltado ao tipo de alimento e à digestão que você está fazendo, tá? Não é uma relação com o peso aqui. Não é isso. Está muito mais relacionado ao tipo de alimento que você está consumindo e as fases de digestão. Então, esses 2 pontos principais que a gente tem que ter atenção. Tá certo? Gente, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E não esquece de colocar em prática e voltar aqui no meu perfil para me contar como que tá sendo tudo isso. Tá certo? Eu vou amar saber e receber o feedback de vocês. Ah, olha lá, já tem gente ansiosa, olha só. Então, já ansiosa para colocar em prática, né? Perfeito. Aquelas pessoas que vocês conhecem, que querem emagrecer, que buscam emagrecimento, que reclamam de estufamento gástrico, né, de barriga inchada. Então, você vai compartilhar essas dicas com essas pessoas que você conhece. Combinado? Gente, obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo para vocês e uma excelente semana.